19 minutos, hoje uma conversa a respeito de informações sobre uma característica da economia capixaba, porque nós temos cada vez mais progressivamente aumentado o número de empreendedores no Espírito Santo. O pequeno empresário, principalmente aquele empresário que, na minha percepção muito pessoal, é aquele cara que vai, para não ser empregado, construir seu próprio emprego. Mas não basta ter todo aquele afã, aquela vontade de empreender, né? Há que se curvar a normas, a uma sabedoria própria da atividade. Para isso a gente vai ter uma conversa com a pessoa que tem o que nos dizer a esse respeito. Ele é um especialista, ele é consultor de gestão empresarial, o Vitalino Araújo, com quem nós passamos a conversar agora. Vitalino, o que a gente, na formulação de um plano de negócio, que é o mapa de navegação do empreendimento que se coloca, que se lança, né? Nós temos muitos empreendedores, mais de 90% do universo empresarial brasileiro é de micro e pequena empresa. Quais são os elementos a serem contemplados, digamos assim, sagradamente no plano de negócio? Bom, como você disse, eu acho que a primeira coisa, né, o plano de negócio, ele vai ajudar esse empreendedor, esse cidadão que teve um sonho aí, teve a ideia de criar um negócio ou de ampliar o negócio dele atual. O plano de negócio vai dar a ele ferramentas que ele se transforme efetivamente num empresário, mais do que o empreendedor, né? Então, esse plano de negócio, ele vai buscar trazer a ideia dele para, primeiro, uma análise de uma oportunidade potencial, daquela ideia que ele teve de atender aquele determinado mercado. Então, com isso aí, a gente, no início, já começa dando uma olhada numa viabilidade econômica dessa ideia, numa viabilidade de mercado e se tem cliente também para essa ideia. Então, isso seria a primeira coisa, seria uma identificação daquela ideia como uma oportunidade, né? E com essa oportunidade, então, você já pode começar a adentrar no negócio. Já pode entrar, vamos dizer assim, na primeira etapa de um plano de negócio, que é conceituar o negócio. Trazer dentro daquela ideia, que já se transformou numa oportunidade, qual que é o objetivo que ele tem com esse negócio. Na realidade, descrever esse negócio, formalizar o que é realmente, qual que é o público-alvo, quer dizer, quem ele quer levar a proposta dele de produto ou de serviço, a quem ele quer levar, onde, ou seja, onde que é esse mercado, quando, né? Qual que é a visão dele de longo prazo com o negócio dele, onde que ele quer chegar num determinado tempo. E outra coisa, e para que serve o negócio dele, que a gente chama de missão. Com isso aí, a gente já começou a dar os primeiros pilares da construção da estratégia daquela empresa dele, já saindo do campo da ideia, né? Uhum. Bom, como nós estamos falando de empresa, precisamos também de formalizá-la. E no Brasil isso não é fácil. Aí tem um campo burocrático aí enorme, você tem que classificar tributariamente, você tem que ir à junta comercial, você tem que arrumar CNPJ, tem todo um via crucis aí, que depende inclusive da ajuda de um contador especializado para isso aí, para o nosso amigo empreendedor não se perder e não desanimar logo de cara, tá? Quando você já estabeleceu sua visão e sua missão, você também já pode começar a colocar de uma maneira formal, num documento, né? Pode ser no papel, pode ser no computador, qual que é a vantagem competitiva que você quer ter com esse produto ou com esse serviço que você está oferecendo, aonde que você vai colocar isso aí e com qual estrutura mínima que você vai trabalhar de gestão. A gestão é fundamental em qualquer estratégia. Hoje, as pessoas não são mais meros componentes de departamento pessoal nas empresas. Elas são partícipes, elas são atores.
desde o empreendedor até seus gestores e seus empregados, né? Todo mundo trabalha para a construção daquela missão e visão da empresa. E outra coisa, e descrever também o perfil dos empreendedores. Isso é importante porque nos próximos passos, esse plano de negócio, ele vai servir não é só para orientar a empresa em si. Ele vai servir também, como eu já disse, para viabilizar aquela ideia. Então, ao final, nós vamos estudar, vamos ver se a empresa é viável ou não, ou se aquele negócio novo é viável ou não. Até porque, para o cara não começar a gastar por uma coisa que depois pode não dar certo. Mas é também importante para já comunicar a estratégia, para definir a estratégia na empresa e também para servir como um documento para atrair investidores, para apresentar aos bancos, para mostrar a atratividade de financiar aquele investimento, né? Para atrair parceiros, né? Convencer fornecedores que aquele negócio é bom, para dar crédito, né? Isso aí são as linhas, digamos assim, as linhas conceituais do plano de negócio, perfeito, né, Vitalino? Perfeito. Agora me diga uma coisa, em termos de gestão, você falou a respeito e me parece que você fez uma ressalva um pouco sutil aí de que necessariamente o empreendedor não é um bom gestor. Gestão pode ser até uma vocação, mas na verdade é uma competência a ser adquirida. Tem havido inovação na gestão? Tem havido coisas novas na gestão? Pelo menos da maneira tradicional, como se administra um negócio pequeno, o que tem acontecido de novo nessa área? Sim, tem havido, vamos dizer assim, a ciência da gestão empresarial, né? Ela vai aí, vamos dizer assim, junto com a tecnologia da informação, né? E com a comunicação da empresa e também, vamos dizer assim, desenvolvendo novas ferramentas, né? E de acordo com aquilo que eu falei lá atrás, hoje o trabalho não é o trabalho de pessoas, é o trabalho de equipe nas empresas, né? Sim. Então a grande chance da gestão aí de atingir resultados eficazes é através da comunicação e da tecnologia da informação. E a gestão, ela se repete, mas também se aprimora, né? Eu diria que a base de toda a gestão moderna é a administração por objetivos do Peter Drucker, que criou isso lá em 1957, Ou seja, 58. ele continua atual. Continua atual. O que houve foi desenvolvimento de ferramentas, né, como a atual aí do Kaplan, né, que é como que se chama? O planning, o PDCA? Não, é o PDCA lá da qualidade total, né, dos japoneses, que trouxe o conceito da melhoria contínua e da gerência da rotina, né? E também, hoje, vamos dizer assim, o modelamento de negócios, né, que acaba construindo aí todos esses... É muita coisa... O conceito de análise SWOT ficou mais ou menos banalizado. A noção da missão, da visão, de valores, de negócios da empresa, também ficou uma coisa que foi incorporada um pouco à cultura, se bem que eu acho que tem muito planejamento que foi dormir na gaveta e não foi implementado na prática. Não foi interiorizado como cultura organizacional, como cultura empresarial. O que você acha disso? Eu concordo em gênero, número e grau com você, né? Quando você fala que a análise aí externa, que a gente chama de SWOT, ou FOFA, né? Pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, foi banalizado? De certa forma, sim, né? Porque fica aquela coisa estereotipada, pasteurizada. Eu acho que cada empresa é cada caso. E a empresa tem seu momento também, tem seu contexto, né? Então, essas coisas têm que ser feitas para a empresa e para aquele momento. Você tem coisas que devem ser mais duradouras, você não pode ficar trocando de posição a todo momento. Então, a visão de longo prazo, acho que é uma coisa que precisa ser duradoura. A visão é como se fosse uma corda, né, que você usa para atravessar um rio. Então, precisa de ter uma coerência. E a grande vantagem da visão é que ela comunica aquilo a todos da empresa. Então, você direciona, você cria sinergia. Alinha, né? Alinha. A missão é aquilo que não deixa dúvida. Se ela estiver explicitada, melhor ainda.
você não precisa de perguntar para que sua empresa serve. Você sozinho, você sabe para que ela serve e para que ela está no mundo, tá? E qual o resultado que ela quer entregar. Esse conceito de análise, de análise do negócio, isso tem que ser feito o tempo todo, né? De acordo aí com a grande contribuição da qualidade total japonesa, que é o PDCA, que é o Plan, Do, Check e Action, né? Você planeja, faz, checa e corrige. Ajusta, eu tenho um feedback aí. É um feedback, é isso mesmo, é feedback. Isso chama-se a melhoria contínua, em todas as fases. Então, quando a gente está fazendo o plano de negócio, você está agindo estrategicamente em todos os momentos, porque você está sempre olhando para dentro da sua empresa, mas olhando para fora também. Você está olhando para o que os outros estão fazendo, o que o governo está fazendo, o que a tecnologia está trazendo. Sim. E também o que você está fazendo dentro da empresa, onde você está desperdiçando, como que os seus colaboradores estão alinhados com a sua missão, com a sua visão, com os seus objetivos, né? E, sobretudo, planejamento estratégico. Para não virar aquele negócio de prateleira, ele precisa de ter metas e métodos, né? Metas e estratégias. Essas metas precisam ser quantificadas, ter prazos, ter responsáveis e ter também quanto custa e ter acompanhamento. O planejamento, ele para ser bem implementado, ele precisa, sobretudo, do fazejamento, vamos dizer assim, do suor do empreendedor. Aí sim, o empreendedor se transforma em empresário. Então ele tem que estar participando na construção, na construção e na liderança do processo. Também. Ele não tem que saber fazer plano, ele não tem que ser contador, ele não tem que saber vender. Ele tem que saber gerir o negócio dele. Vitalino, quais são os números críticos os sensores críticos da empresa em termos de número? Em termos de número? Bom, eu diria, Eustáquio, que a primeira coisa que mede uma empresa é a produtividade. Produtividade, o que é? A gente falava em produtividade, vamos dizer assim, a maneira clássica é a produção pelo trabalho. Eu diria que de uma maneira mais moderna, você falou em gestão moderna, foi a grande contribuição aí que os japoneses trouxeram e o Brasil aplicou isso muito bem. Produtividade é receita sobre custo. Ou seja, é o que você está conseguindo no mercado gastando os recursos que você tem. Seja seu, seja de terceiro. Ou seja, tudo isso se reduz, na verdade, a esses dois números. Esses dois números. Então, você vai ser produtivo se sua receita for maior do que a sua despesa. Simples assim, né? É mais ou menos por aí. Eu agradeço muito, Vitalino, a sua presença aqui no nosso 9 Minutos. Tá bom. Em 9 minutos, a gente contou com a presença desse expert, desse especialista, que é o consultor de gestão empresarial, Vitalino Araújo. Até já. Sou passageiro.